vai ser o tema 4 dicas para quem quer começar a criar semijoias com pedras naturais. Então eu vou falar muito dicas que podem te ajudar a se organizar, a planejar, a ter realmente segurança para ter um bom resultado. Porque hoje essa nossa live é muito especial, que são 4 dicas para quem quer começar a criar semijoias com pedras naturais. Então o pessoal está chegando, que coisa boa! Boa noite! Olha o pessoal chegando, minhas alunas queridas, poderosas entrando. Eu quero saber muito de onde vocês são, se fazem semijoias ou bijuterias, porque hoje a nossa live vai ajudar muito quem trabalha com semijoias ou quem quer começar a fazer semijoias com pedras naturais. O pessoal chegando, eu vou pedir para vocês curtirem, mandarem coração e compartilhar essa live com quem pode aproveitar esse conteúdo. Minhas alunas poderosas, porque nós temos o poder de mudar nossa vida, nós temos o poder de transformar a nossa realidade. As minhas alunas queridas, amadas, chegando, Monique, Lia, obrigada, mandem corações, estou amando, porque hoje a nossa live é exatamente para ajudar a gente a produzir. Olha, a Lia é de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. Começou a esfriar aqui, né, Lia? Não sei aí como é que tá. Monique, boa noite. De onde vocês são? Eu gosto muito de saber de onde que a gente está conectado, o Brasil inteiro conectado. Eu amo a internet por isso, porque possibilita da gente estar aqui conversando, falando, trocando experiências, trocando conhecimento pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Bem frio, aqui também o inverninho já começou a dar o jeitinho, né, a cara de inverno, mas também esse ano foi bom, porque custou esfriar, né? Agora em maio, sim, que começou a refrescar. Olha o pessoal do Paraná, as minhas alunas poderosas, Rio de Janeiro, Monique, que legal! Isso é muito bom, a gente conectar o Brasil inteiro para poder trocar conhecimento, porque hoje a nossa live vai ser muito especial. Eu preparei uma live com todo carinho para quem está começando a criar semijoias com pedras naturais, ou quem quer começar, ou quem já faz. Olha, do Rio de Janeiro, São Paulo, capital, que beleza! O pessoal entrando na live, que bom, meninas poderosas, minhas alunas chegando, as minhas seguidoras também quero agradecer, que a gente está com cada dia entrando mais pessoas seguindo o perfil, porque o objetivo da Laura de Cristal aqui do perfil, ai que amor, a Lia dizendo que está fazendo peças enquanto me ouve aqui, Lia, querida, uma das alunas poderosas, porque o objetivo é que muitas mulheres possam aproveitar as semijoias como uma renda extra, como uma renda principal, como um hobby, para dar de presente, para fazer para si, que ter os mesmos benefícios que eu tive na minha vida. Então cada vez que eu venho aqui, eu tenho muita gratidão por estar aqui, para poder passar tudo que eu aprendi nesses mais de 30 anos produzindo, criando e vendendo semijoias com pedras naturais. Porque hoje a live é muito especial. Que eu fiquei pensando assim, se eu estivesse começando hoje, o que eu gostaria de saber antes de sair produzindo, antes de eu começar a comprar, de produzir, e esse é o objetivo então da live de hoje. Então o pessoal chegando, que coisa boa, minhas alunas poderosas, o pessoal também, as minhas seguidoras da Laura de Cristal. Então eu vou pedir para vocês curtirem a live aqui no coraçãozinho, aqui embaixo, e também ali no aviãozinho, naquela setinha, compartilhar para outras pessoas que possam aproveitar esse conteúdo, porque hoje vai ser muito especial para quem gosta de semijoias e quem quer começar a trabalhar com semijoias, ou quem já trabalha. São dicas que a gente usa sempre. O pessoal entrando, minhas alunas poderosas chegando, então nós vamos começar. Bom, são 4 dicas para quem quer começar a produzir semijoias com pedras naturais. Mas essas dicas vão servir para quem quer começar, quem já faz e quem está se reorganizando e cada vez que a gente tem que criar e comprar, são dicas que ajudam muito. Bom, a primeira dica vou partir do princípio que a pessoa quer começar a criar semijoias com pedras naturais. Então, primeira coisa, definir qual o estilo que você gosta. Laura, o que é o estilo? É definir que tipo de semijoia que você gosta de fazer. Por exemplo,
Eu não faço ainda, mas eu quero começar a fazer. Então eu começo a olhar na internet e começo a identificar quais os modelos que eu acho bonito, o que eu gostaria de fazer. É um início, pode ser esse o caminho. Porque é importante a gente fazer alguma coisa que a gente goste, que dá muito mais prazer a gente trabalhar, fazer modelos que a gente se identifique, que a gente ache bonito. Então a primeira coisa é definir o estilo, ao menos uma linha para que você possa produzir. Ah, Laura, mas como é que eu vou definir o estilo? Como é que eu vou ter ideias de modelos? Bom, você começa a seguir as marcas que têm aquele estilo, marcas na internet que produzem, que vendem, porque o Instagram ele é inteligente. Na hora que a gente começa a pesquisar lá, semijoias com pedras naturais, semijoias delicadas, ele começa a nos mostrar mais Instagrams, mais perfis que tem aquele tipo de produto. Então, se a gente começa a seguir por exemplo, umas semijoias delicadas, o Instagram vai saber que a gente gosta daquele estilo de semijoias e vai começar a mostrar outros perfis que tem aquele estilo. Bom, esse já é um início, a gente começar a seguir perfis e marcas que a gente acha bonito, que a gente acha interessante, é um início. Bom, eu fiz uma lista aqui de tanta coisa que eu tenho para falar. A primeira coisa é seguir as marcas. Segunda coisa é o seguinte, muitas vezes a gente olha lá nos stories e os stories duram 24 horas e a gente olha muitas vezes modelos que são muito interessantes, que a gente gostaria de guardar aqueles modelos para quando a gente fosse produzir alguma peça naquele estilo. Então, a segunda, dentro da primeira dica, é fazer um print daquelas imagens que você acha interessante. Ah, Laura, como é que é o print? É capturar a tela, cada celular é diferente. Uns a gente põe os 3 dedos na frente, o outro aperta 2 botõezinhos, e daí a gente vai capturando aquelas imagens, vai salvando aquelas imagens nas nossas galerias de fotos do celular. Ah, Laura, mas daí a minha galeria de fotos vai ficar cheia de fotos. Num primeiro momento vai ficar. Mas tem uma maneira que eu faço, porque eu faço isso, eu adoro ver o que todo mundo está produzindo e eu adoro salvar umas imagens que eu acho interessantes, porque isso vai estimular a minha criatividade. Muitas vezes eu tenho que fazer algum modelo especial, ou então eu me proponho a fazer modelos com cascalhos, modelos com pérolas, e daí essas imagens servem como um banco de ideias para estimular a minha criatividade. Porque às vezes a gente não está inspirada, e muitas vezes a gente tem que produzir. Então é uma maneira que estimula a criatividade, porque na hora que a gente começa a olhar, a gente começa a conectar, olha que bonito esse material com esse, as ideias vão surgindo. Bom, mas aí voltando, para a galeria de fotos do meu celular não ficar lotada, como é que eu faço? Eu não sei se vocês conhecem o Telegram, eu acho que sim. O Telegram é um aplicativo tipo um WhatsApp. E no Telegram eu fiz da seguinte maneira, eu criei um grupo com eu e o meu filho. Só que daí eu botei o nome lá, ideias de modelos de semijoias. Só que depois que eu criei o grupo, eu tirei ele do grupo. Então o grupo é um grupo que é só meu, então eu vou salvando todas as imagens ali dentro. Então eu esvazio a galeria do meu celular, a galeria de fotos, e as fotos que eu acho interessantes estão salvas no Telegram. Então é uma maneira, é um banco de ideias, né? Para estimular a criatividade que a gente pode utilizar no próprio celular e que não fique na galeria de fotos. Olha a Mari dizendo, no meu celular só tem semijoias. Que bom, Mari, eu também, no meu tem muitas semijoias. Cada vez que eu vejo um modelo diferente, eu pego e salvo, porque isso é muito importante. Para a gente fazer, por exemplo, pode fazer uma pasta só com pérolas, outra só com pedras, salvar na nuvem também, Monique, é isso aí, perfeito. Bom, além do Telegram, eu gosto muito de usar o Pinterest, eu já falei aqui, eu uso e eu tenho algumas pastas dentro do Pinterest. Eu tenho lá ideias de... O Pinterest também é uma plataforma gratuita que você cria uma conta botando o seu e-mail e uma senha. E ali você pode criar várias pastas, por exemplo, colares, brincos, pulseiras. Então, cada vez que você vê alguma foto, alguma imagem que é interessante no Pinterest, você salva e manda para cada uma das pastas. Eu uso muito.
Então, tanto que eu tenho lá quase mais de 1.000 imagens salvas, eu acho que agora está em 1.500, mas isso é bom porque elas estão ali salvas, não ficam dentro do meu celular, não carregam o celular, ah, não carregam a memória, não é? Só um pouquinho que entrou uma ligação aqui, deixa eu apagar. Deu. Então, não carrego a memória e daí eu consigo ter acesso a esse banco de ideias. Bom, outra coisa que é, então, ter exatamente, definir o estilo, definir que tipo de que eu gosto? É grande, é pequeno, gosto com pérola, gosto com pedra, gosto de misturar outros materiais. Eu vi agora a Tiffany é uma das joalherias mais famosas do mundo, misturando cordão, parece um cordão de seda, com peças de ouro, belíssimo, belíssimo. É uma peça que parece um feijãozinho, junto com um cordão de seda, assim, divino. Vi um modelo esse com só ouro e também todo cravejado, para vocês verem como as joias estão versáteis, como as joias estão modernas. Então, como a gente pode, por exemplo, assim, não ter o preconceito de misturar materiais. Eu, por exemplo, quando salvo o estilo que eu gosto, eu salvo de tudo. Eu salvo com cordão, com camurça, somente com sem metal, com metal. Eu vou salvando todos os modelos que eu amo e vou colocando ali nas minhas pastas. Então, é um caminho para você começar. Antes de sair comprando, antes de qualquer coisa, faça uma pesquisa e defina o estilo. Ai, desculpe, meninas. Eu comecei a falar muito e a minha garganta ficou seca. Bom, olha a Lia falando que o curso da Laura é muito bom. Muito obrigada. Ai, meninas, eu fico tão feliz, tão feliz. Uma gratidão tão grande quando eu vejo um depoimento desses, porque o curso foi gravado, Semijoia Sem Limites, eu demorei para fazer, porque é para ele ser um curso completo. E agora vai entrar um módulo novo, que eu não posso falar ainda, é só um spoiler, assim, uma pinceladinha, de um módulo maravilhoso que vocês vão amar, de semijoias bem réplicas de joia, bem delicadas. Então vai entrar agora até o fim do mês, se der tudo certo, tá entrando o novo módulo. Já comecei a gravar, mas ele vai entrar na plataforma quando ele tiver inteirinho, completo. Bom, então voltando. A primeira dica é pesquisar o estilo de semijoias que vocês querem fazer. Ah, Laura, eu já faço, já sei o meu estilo, tá tudo certo, perfeito. Então vamos para a dica número 2. A segunda dica é selecionar os materiais. Definir que eu gosto. Queridas, amada Cecília, dizendo que é o melhor curso. Muito obrigada, Cecília. Vocês são muito queridas, eu fico de coração assim emocionada. Mas vamos para a dica número 2, então. Selecionar os materiais. O que é selecionar os materiais? Eu defini o estilo, eu defini se é grande, se é pequeno, se eu gosto só com pedra, se eu vou misturar outros tipos de materiais para fazer as semijoias. Alguém perguntou do acesso ao curso 1 ano. Tá, então vamos lá, vou voltar aqui para selecionar os materiais. Eu selecionei, já defini o estilo, já defini se eu gosto de grande, de pequeno, se eu vou usar pérolas, se eu vou usar pedras grandes, delicadas. Isso vai me ajudar? Sim. Porque primeiro, você tem que definir um estilo. Não defini ainda, eu quero fazer um pouco de cada. Tá tudo certo, então define que você vai fazer um pouco de cada e começa a selecionar os materiais para comprar. Como é que a gente vai começar a selecionar? Definindo cores. Isso vai ajudar muito, porque na hora que vocês começam a pesquisar as pedras naturais, vocês vão ver que tem muita variedade, muitas cores. Por exemplo, o jade, ele é possível de tingir assim, uma infinita gama de cores. As ágatas também, e tem as pedras que já são naturalmente coloridas. Então é importante que você defina as cores. Laura, quantas cores eu vou definir? Pode começar com 3 cores. O que significa 3 cores? Por exemplo, os marrons. Define lá 3 tons de marrom. Por exemplo, olho de tigre, pode pegar uma ágata que entra nos laranjas, aqui tem aquela ágata laranja que entra nos tons de marrom.
e seleciona um bege, por exemplo, um jaspe madeira. São cores que combinam muito entre si, essas três pedras. Beleza, então eu já tenho, por exemplo, os marrons. Ah, então eu vou trabalhar também com roxos e lilás, porque é a cor agora do inverno. Beleza, temos a ametista, a fluorita, os jades. Então seleciona 2 ou 3 cores e tons e compra. Isso aí, Vera, dá vontade de comprar tudo. Tudo. Então é importante a gente planejar, tá certo? Porque eu sou uma pessoa que, se eu vou sem lista para comprar, eu compro muito mais do que eu tinha planejado. Então é importante vocês definirem um orçamento e planejar as compras. Então, por exemplo, eu já estou em 2 cores, os marrons e os roxos. Dentro dos roxos eu posso usar os cor-de-rosas, que ficam lindo misturando roxo, lilás e rosa. Então eu vou considerar como uma cor só. Então, os marrons, os roxos e rosas. E, por exemplo, eu posso trabalhar com vermelho ou azul. E dentro dessas cores também comprar. Eu gosto muito de trabalhar com as pérolas, então eu acabo sempre tendo pérolas que eu misturo, porque eu acho que dá um toque mais delicado, mas daí cada uma tem que descobrir qual a maneira, o que você gosta de trabalhar, qual cliente que você quer atingir. Ah, quer atingir um público bem jovem, peças pequenininhas, delicadas, pérolas pequenininhas, tudo que for bem delicadinho, tem as turmalinas, tem as esmeraldas, bem miudinhas que dá pra gente trabalhar. Quer trabalhar com pedras maiores? Beleza, cuidado só para não ficarem muito pesados os colares. Então, compra, tipo assim, hematita é uma pedra que não dá para comprar muito grande, porque ela é muito pesada. Então tem que ter um cuidado, assim, hematita só pedrinhas pequenininhas, porque por incrível que pareça, as pedras têm diferença de peso. Mas a hematita fica lindo naqueles colarzinhos bem delicados, a hematita 2 milímetros, e daí mistura com pérola, com madrepérola. Tem agora aquelas madrepérolas de olhinho grego, dá para misturar muitos materiais que ficam muito lindos. É uma maneira de desestressar fazendo biju, fazendo semijoia, é isso aí. Porque é uma terapia, né? Na hora que a gente senta e começa a produzir, é perfeito, a cabeça vai longe e a gente desestressa. Você usa também as pérolas coloridas, não soltam tinta, uso, Sheila, uso pérolas coloridas. Olha, nesses 30 anos que eu trabalho com as semijoias, nunca soltaram tinta, tá? Porque eu acho que é um processo, não tenho bem, mas é um processo que ela já vem colorida, ela não é colorida depois, enfim. Mas é um processo que é todo feito de uma maneira que ela não saia a cor, tá? Não soltam a tinta. Então é importante comprar de bons fornecedores, ao menos os que eu trabalho, não, até hoje nunca soltaram a tinta, tá? Eu escolho os modelos da minha biblioteca e depois seleciono as pedras para comprar. Perfeito, Maria, é isso aí. Então, voltando, tem lá a biblioteca das imagens, vou chamar de biblioteca, adorei, biblioteca. Seleciona lá os modelos e daí seleciona as pedras que você vai comprar. E daí como é que você vai planejar? Você vai fazer, por exemplo, um colar com uma pedra só, o fio tem em torno de 38 centímetros, 40 centímetros com pedras. Então, se você vai fazer um colar todo de pedra de 40 centímetros, um fio vai dar um colar. Então, já programa para comprar 2 fios, ou então compra a mesma pedra em 2 tamanhos. Também fica muito bom de misturar um tamanho maior com um tamanho menor, ou então com outro formato. Ou então, se for fazer, por exemplo, a mistura de tons, comprar um jaspe madeira, um fio, e um olho de tigre, um fio. E daí mistura os dois para fazer os conjuntos. Importante que vocês já planejem de fazer pulseiras, colares e brincos, porque isso é muito bom na hora de vender, a gente ter as famílias, como eu chamo, as famílias unidas, queridas, amadas. Então, trabalhar com famílias, fazer os conjuntos, porque isso vai ajudar na hora da venda. Uma coisa que eu já falei em outras lives, daqui a pouco a gente ganha um colar e não tem o brinco combinando. E daí a gente fica pensando, que brinco que eu vou usar com aquele colar? Então é importante que vocês já tenham essa opção para cliente de vocês, ou se vocês vão presentear, ou se vocês forem usar, que vocês já façam os colares combinando com brincos e pulseiras. Então a segunda dica é essa. A primeira é pesquisar o estilo e os modelos, e a segunda é selecionar os materiais. E daí como é que eu vou selecionar? Ah, por exemplo, eu vou criar brinco,
eu sei que eu preciso de base de brinco, que eu vou precisar de alfinetezinho, se eu precisar de tulipa. Hoje eu fiz nos meus stories, tem lá uma sequência de stories mostrando as tulipas, como é que a gente pode usar as tulipas para fazer os acabamentos nos brincos e colares. Então é importante você já planejar antes de comprar, para não comprar demais e não deixar faltando material. Então isso é muito importante. Anotei também aqui, se a gente for fazer pulseiras e colares, que a gente tenha argolinhas, também é usado nos brincos, e também fechos. É importante que a gente tenha os fechos para fazer o fechamento dos colares. Lindo esse colar eu fiz para live, porque agora eu tô assim, né, muito quase exibida, adorando, assim, porque cada vez que tem live eu quero estar o mais linda possível, o mais bonita, o melhor que eu conseguir para compartilhar o meu conhecimento para vocês. E cada vez que eu venho com um modelo novo, eu sei que são ideias que vocês podem ter para criar as semijoias de vocês. Então, por isso que eu faço questão e também porque isso me ajuda depois a colocar no e-book, que várias peças agora vão entrar no e-book que tem lá para as minhas poderosas semijoias sem limites, para ter ideias de fazer modelos. Se a live vai ficar salva, se o Instagram deixar, vai ficar salva. Tá? A gente nunca sabe quando termina, sempre fica, tomara que salve, mas a princípio sim, a live vai ficar salva. Bom, depois já falamos então de pesquisar o estilo, selecionar os materiais, certo? Depois que a gente fez isso, que a gente comprou, daí é começar a criar. Começar, não importa se você nunca fez, não importa se não ficar bom, porque tem uma frase que eu adoro, que o feito é melhor que o perfeito. O importante é começar. As pedras têm essa vantagem assim, não ficou bom, desmancha, faz de novo. E tá tudo certo. Então começa a criar, começa uma dica, comecem pelos modelos mais simples, os modelos mais fáceis de fazer, para depois vocês irem fazendo peças mais difíceis, mais complicadas, de um nível mais avançado. Então é importante que a gente comece, seja com nylon, com os alfinetes para fazer contrapinagem, não importa, a técnica que vocês escolherem, porque isso vai fazer com que a habilidade manual seja desenvolvida, porque a gente pode treinar. E daí aumenta a motricidade fina, que é aquela motricidade, é essa parte de coordenação que a gente treina e que vai melhorando para os pequenos detalhes. Então o importante da gente começar também é isso. Não ficou bom? Faz de novo. Vou fazer aqui um parênteses que entrou a Camille, querida, minha aluna poderosa chegando, eu tenho que dar um beijo, eu sei que outras alunas entraram também poderosas, então sejam bem-vindas quem chegou agora. E então voltando aqui para o meu assunto. Começar a criar. Começa pelos modelos simples, começa com as técnicas simples, começa fazendo. Não ficou bom? Não faz mal, começa. Também outra coisa, começa pelo simples e depois você vai ousando, vai experimentando, vai fazendo novas combinações de cores e de materiais, e isso vai fazendo que você desenvolva a sua criatividade. Porque eu tenho 30 anos que eu faço isso, então para mim o que acontece é que já está no automático, eu começo a fazer. Mas quem está começando, não importa, começa, não ficou bom, desmancha. E não ficou bom, tá tudo certo. Fez com nylon e ficou sobrando um pedacinho do nylon, refaz, já sabe que da outra vez vai ter que levantar o colar ou a pulseira para as pedrinhas se ajeitarem para daí fazer o fechamento. Ficou muito duro o colar de nylon, já sabe que não pode apertar tanto, que da próxima vez que você vai ter que refazer, vai ter que deixar ele com aquele caimento, aquele balanço, que não fique um colar duro. Então isso é muito importante, que vocês comecem a testar. Então tem que treinar, não tem, tudo é treino. Como eu brinco, né? Que nem quando a gente começa na academia, a gente sai dolorida, às vezes é difícil de fazer o exercício, mas depois, conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais fácil. E com as semijoias é a mesma coisa de a gente começar a produzir, começar a criar. Então é importante que a gente se dê conta que é importante a gente acreditar que a gente pode. Porque todas nós podemos. Eu tenho visto depoimentos
de alunas que nunca acharam que iam conseguir fazer semijoias e hoje estão fazendo modelos lindos, de pessoas que eram exatamente de outra área, que não trabalhavam com isso e hoje estão fazendo modelos maravilhosos. Então, meninas, é ter coragem, é ousar, é se experimentar, é fazer modelos, é acreditar que vai dar certo e começar a fazer. Não deu certo, tá tudo certo, desmanche e faz de novo. Na vida a gente não recomeça tantas vezes, tantos ciclos diferentes, e nas semijoias é a mesma coisa. Daqui a pouco a gente está fazendo uma técnica, começa depois a fazer outra e descobre que aquela outra, que é mais difícil, é o que a gente ama. Então, é mais difícil no início, é simples, mas é mais difícil no início, mas conforme a gente vai treinando, a gente vai ficando cada vez melhor. E esse é um dos objetivos que eu tô com a Laura de Cristal, porque eu quero que mais mulheres possam fazer e aproveitar essa oportunidade das semijoias. Bom, então voltando para as dicas, a primeira era pesquisar o estilo, definir, depois você seleciona os materiais para comprar, depois que você selecionou esses materiais, você começa a criar. Ah, não tem todos os materiais que eu gostaria? Não tem problema, não tem todos os materiais, começa com o que você tem. Eu preciso começar, ainda não assisti nenhuma aula. Então, fim de semana é bom para maratonar ou pegar uma horinha do dia, 15 minutos. Não faz mal o horário que você conseguir, mas uma coisa importante é criar aquela rotina. Eu vejo porque eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa de rotinas. Mas eu já vi assim que eu só funciono na minha vida, só tenho resultado quando eu crio essas rotinas. Então, se vocês olharem assim, todos os dias de manhã cedo eu tomo meus stories. É uma rotina que eu criei, porque eu sei que isso pode ajudar mais pessoas, vai ajudar o meu trabalho da Laura de Cristal. Então, eu crio uma rotina. Muitas vezes eu chego a botar uma... Ai, que amor! A Heloísa falando que assiste as aulas até no banho. Tem que rir. Mas que bom, Heloísa, perfeito. E muitas vezes eu boto no meu celular o despertar, que eu já sei tal horário eu tenho que postar. Então é uma maneira que a gente pode criar para nos ajudar a criar essas rotinas. E é a mesma coisa para assistir às aulas. Então é importante assistir, ver o que a gente gosta e começa a fazer. Bom, então nós estamos na dica número 3. Tá? A primeira foi pesquisar os estilos, definir o que vocês gostam de fazer. Segundo, selecionar os materiais, os modelos, ver que materiais a gente precisa para começar. E o terceiro, começar a criar. Bom, eu disse que eu ia dar 4, mas eu vou dar 5 dicas, vou dar uma a mais, tá? Então eu vou para a quarta. Depois que você começou a criar, é começar a fazer acabamentos perfeitos. Porque o que vai valorizar muito o trabalho de vocês, além dos modelos criativos, materiais de qualidade, é fazer os acabamentos, tá? Então, assim, importante, comecem e depois vão se especializando nos acabamentos. Então, isso aí, a gente vai comprando material, vai fazendo com cascalho. Eu vou fazer uma aula, uma live, falando bastante sobre cascalhos, até mostrando os modelos de cascalho possíveis de fazer com cascalhos. Então, tem cascalho, começa com cascalho, não faz mal, é ótimo cascalho para trabalhar. Aqui nesse meu colar, ó, meninas, eu vou mostrar para vocês. Falou nos cascalhos, tudo é fazer os acabamentos e começar a criar. Olha aqui. Então, isso aqui é uma pedra de ágata antiga que eu tinha, ela até com prata aqui, tá? E aqui eu usei 4 fios, e inclusive usei os cascalhos, olha aqui, ó. Cascalhos, aqui eu tenho jade verde, e essa aqui é um peridoto, tá? E daí eu fiz ele, são 4 fios, botei um acabamento aqui de joalheria neles, uns elinhos, e fiz, como o meu pescoço não é fininho, e eu tinha feito curto esses fios, eu botei fiz uma correntinha para trás. E na hora de colocar, eu faço o torside, que antigamente se usava muito, se falava dos torsides, ó. Posso usar ele torcido ou não torcido, tá? Para quem gostou do meu colar, é bem simples, é tudo uma questão de a gente começar a criar e começar a fazer. Bom,
Então vamos lá. Então fazer os acabamentos perfeitos e profissionais é a quarta dica, mas então entra agora a quinta dica que eu resolvi, não me contive em quatro, certo? Eu vou ficar mais uma então. Vamos lá. A quinta dica eu acho que é o maior desafio de todas nós, que é começar a postar os modelos no Instagram. Por que é um desafio? Porque muitas vezes a gente acha que não ficou bom, que a gente acha que falta fotos boas, mas não importa. O importante é a gente começar a fazer as peças, começar a tirar fotos e começar a postar no Instagram. Ai, Laura, mas eu acho que não ficou bom a minha peça. Não faz mal, na hora que você achar que tá boa, não precisa estar perfeita, você já cria sua conta lá no Instagram, uma conta profissional, não precisa ter empresa aberta, não precisa nada disso, é simplesmente a gente criar um perfil, criar um nome para sua marca. Se não tem o nome, coloca o seu nome mesmo, não faz mal. E daí ali começa a postar. Qual é o desafio? É a gente criar uma rotina e postar nos stories todos os dias, ao menos uma vez. Qual é a vantagem dos stories? Vai ficar 24 horas. Se desaparecer, não ficou bom, tá tudo certo, vai desaparecer e as pessoas também esquecem, não tem problema. E embaixo no feed é o que você deixa mais tempo, que só vai sair se você excluir. Então, isso mesmo, Lia, é o maior desafio. E qual é a vantagem de começar a postar todos os dias? Que no início a gente tem poucos seguidores. Então, se você errar, poucas pessoas vão ver e tá tudo certo, não importa. Porque daí você vai botando cada dia um produto, ou então a cada 2, 3 dias uma peça que você fizer, mas que você poste nos stories. Laura, não tem o produto pronto. Não faz mal, tira uma foto. Você fazendo o produto, tira uma foto do material. Faz aquele bumerangue, que é aquele que vai para frente e para trás. Não sei fazer isso. Pede ajuda para os universitários, como eu brinco, né? Vocês sabem, vou contar uma coisa para vocês, que há uns anos atrás, quando eu tinha, era um desafio usar o celular logo que estava entrando, eu cheguei a comprar um celular igual para o meu filho e o meu para ele me ensinar a usar o celular. Mas hoje tem uma vantagem muito maior, é só a gente botar no YouTube como usar o bumerangue, como usar, fazer Reels para o Instagram, que o Reels o Instagram mostra para mais pessoas. Como tirar fotos, a Monique está botando aqui. Monique, é muito simples, eu estou aqui com o segundo celular aqui. É só botar o produto na mesa, faz um fundo, tem um bônus no curso que mostra como tirar fotos, tá? Dá uma espiada lá na aula bônus, como tirar boas fotos. Dá para clarear as fotos. Olha, é muito fácil, não precisa ter luz especial, não precisa nada, é só ter a luz do dia. Então, esse é um dos desafios maiores, é a gente começar a postar no Instagram. Qual é a vantagem quando a gente começa e é pequenininho e tem poucos seguidores? Não tem problema, simplesmente as pessoas, melhor ainda, tem pouca gente, se a foto ficar ruim ou não ficar o ideal, pouca gente vai ver. E assim vocês vão treinando. E daí, Vera, que a Vera ainda não postou no Instagram, e daí, Vera, o perfil começa a crescer, porque tudo é um trabalho de formiguinha. A gente começa pequeno e daí é aquela rotina do dia a dia. Sabe a formiguinha que cada dia vai fazendo um pouquinho e faz todos os dias? Esse é o trabalho, exatamente ter constância no postar. Então, eu vou pedir para vocês, o desafio é vocês começarem a postar, e daí me marquem, @Laura de Cristal, porque eu vou repostar meus stories, tanto as alunas quanto seguidoras. Então quero muito ver o trabalho de vocês, porque isso vai ajudar vocês. Olha, vocês não têm noção os stories que eu reposto das minhas alunas, como as pessoas elogiam. Como as pessoas elogiam os modelos. Olha, eu fico impressionada, assim, como as outras seguidoras, até também as outras alunas, elogiam o trabalho que a gente reposta, que eu reposto nos meus stories. Então, podem me marcar. Esses dias repostei também de uma seguidora, não tem problema. Eu quero que vocês façam, que a gente comece a fazer. Bom, então eu botei aqui exatamente para vocês começarem a postar. Não precisa ser só uma foto do produto pronto.
Imaginem que o Instagram ele é uma vitrine gratuita. Imaginem que vocês têm uma loja física e vocês estão lá vendendo na loja de vocês. E tem a vitrine. Então o Instagram é aquela vitrine. Imagina que tem uma pessoa que passa todos os dias na frente da loja de vocês. Então cada vez que entrar um produto novo, vocês vão substituir aquele antigo e botar um novo. Muitas vezes a gente bota de novo o antigo, bota os dois, não faz mal. E assim a gente começa a postar, a alimentar o Instagram. Pode ser bijuteria também ou somente semijoia. Margarete, me manda, posta o que tu estiver fazendo. O importante é começar a fazer, tá? Então, porque depois é uma questão, quem faz bijuteria e começa para passar para semijoia é muito fácil. Por quê? Porque quem já faz bijuteria já tem aquela habilidade manual de fazer. Então é simplesmente um passo a mais, é subir de nível. Então pode ser, me marquem. Vou fazer um desafio para vocês me marcarem lá, tem que ser Laura de Cristal para poder repostar nos meus stories. Então esse vai ser um desafio que eu estou colocando aqui na live, certo? Então o importante é que a gente vai começar a fazer. Porque isso que eu botei aqui, ó. O importante é que a gente comece. Nunca vai estar perfeito, a gente vai estar sempre evoluindo, a gente vai ter sempre achando que botou uma cor marrom, podia ter sido, posso fazer também no laranja, pode. Mas o importante é ter coragem, ousar. Porque eu quero dizer para vocês todas poderosas que estão aqui nessa live, que nós podemos fazer. Nós podemos transformar nossa vida, nós podemos fazer modelos criativos, sair daquele tradicional, sabe? Aquela coisa que a gente acha assim muitas vezes, que muitas vezes o que acontece? Que a gente acha que tem que ser, semijoias com pedras naturais, tem que ser aquele modelo formal, aquele não. A gente pode fazer modelos modernos, a gente pode fazer modelos criativos. Olha, o pessoal falando aqui que está fazendo o torcidinho, o nó de joalheiro e está treinando muito. É isso aí, Margarete. O importante é a gente fazer, porque daqui a pouco você já está craque para fazer o torcidinho, vai ficando cada vez mais fácil, certo? Então, as nossas 4 dicas que viraram 5 são para você que está começando a criar, ou quem já faz as semijoias, que pode ajudar na hora de produzir e ter resultados melhores. Primeiro é definir um estilo. É a melhor maneira. Vou definir que eu vou trabalhar com pérolas e pedras, e modelos delicados ou modelos grandes, não importa. Definir o estilo. Começa, dentro de definir um estilo, começa a salvar um monte de imagens, cria um banco de ideias para você. Depois tem o banco de ideias, define lá alguns modelos que você vai fazer, de brincos, colares e pulseiras, sempre lembrando de fazer os conjuntos. Definiu, o que acontece? Beleza, Zuleika, perfeito, é isso aí. Começa, quando chegar o material, começa a treinar. Muito bem. Primeiro pesquisar o estilo, depois selecionar os materiais para comprar, porque fica muito mais fácil na hora que a gente já sabe o estilo, já sabe quantos colares vai começar, quantas pulseiras, quantos brincos. É tudo uma questão de definir quantidades que a gente precisa. Depois é começar a criar, comecem a fazer os modelos. Isso é importante, começa a usar, começa a fazer combinações diferentes, começa a fazer novos modelos, faz curto, médio, longos colares, faz pulseira mais delicada, faz pulseira mais grossa. O importante é que a gente comece a fazer. Depois que a gente começou a fazer, é começar a fazer, a se especializar em fazer os acabamentos perfeitos. Isso é muito importante, porque isso vai dar um diferencial na sua semijoia. Além de trabalhar com materiais de qualidade, modelos criativos, é fazer também acabamentos de joalheria, acabamentos profissionais. E por último, a 5ª dica que entrou aqui como bônus é começar a divulgar o produto de vocês. Não faz mal. Eu, quando comecei a Laura de Cristal 1 ano atrás, quem me seguia era o meu filho, a minha mãe e a minha irmã, logo no início. E depois a gente começa a convidar outras pessoas. Não botei no silencioso. Começa a convidar outras pessoas, começa a entrar mais gente para seguir a nossa página
E daí tudo é uma questão de tempo para as coisas acontecerem. Por isso a gente tem que ter paciência e tem que ter constância. Então a importância de você começar a postar no Instagram o trabalho de vocês, porque daí quando entrarem, quando tiver muito mais gente seguindo vocês, vocês já estão com muita experiência nisso. E se errarem, tá tudo certo. A gente errar antes, melhor ainda, com pouca gente seguindo. E assim a gente vai aprendendo, vai vendo o que o Instagram gosta mais, se é aqueles carrosséis, o que ele está distribuindo mais. Então é importante que vocês comecem a seguir pessoas que possam também ajudar a divulgar no Instagram. Tem vários perfis também que ensinam, tem várias dicas, então isso é muito bom. Bom, e melhor de tudo é estar aqui compartilhando com vocês essas dicas para começar a criar semijoias com pedras naturais. Então eu vou deixar nos meus stories uma caixinha de pergunta para saber o que vocês acharam da live e também sugestões de assuntos para a próxima live. Então eu quero agradecer muito, muita gratidão, muito obrigada. Eu sou uma pessoa abençoada de poder estar aqui conectada com o Brasil inteiro. Então, meninas poderosas, um beijo grande e até a nossa próxima live, que ainda vai ser essa semana. Eu não sei o dia ainda, mas eu divulgo nos meus stories. Tá bom? Beijo então.